Eu peço que, por favor, você assista todo esse vídeo. Ele é mais longo do que os vídeos normais aqui do canal, porém ele é muito importante para a vida espiritual de cada um de vocês. Graça e paz da parte de Deus, por Cristo Jesus, esteja no coração de todos. Muito obrigado por estarem aqui. Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. Eu peço que você ajude o canal deixando o like, o joinha. Quanto mais like vocês derem, mais pessoas receberão meus conteúdos e serão cuidadas, imunizadas e protegidas até mesmo de heresias e falsas pregações que desviam as pessoas da verdade. Clica no joinha aí, é de graça, não te custa nada. Inscreva-se aqui no canal, aperte o sininho das notificações para que você receba mais vídeos como este para o teu crescimento espiritual. Eu vou falar com toda a minha sinceridade, tá? Eu nem tenho dormido direito essas noites, porque eu estou impressionado como é que muitas das pessoas que se dizem libertas do sistema religioso passam a adotar posturas totalmente contrárias às escrituras sagradas e disseminam falsos ensinos. Existem coisas do sistema religioso que eu não creio. Eu sou criticado por isso. Por exemplo, muitos criticam a maneira que eu vejo biblicamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu creio que o Pai e o Filho são distintos. O Filho é subordinado ao Pai. O Espírito Santo é o poder de Deus ao nosso favor nesses dias que estamos vivendo. Muitos criticam a maneira que eu vejo o destino final dos ímpios no lago de fogo, se tornando cinzas, como diz em Malaquias 4:13, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia, diz o Senhor. Essas minhas posições bíblicas, essas minhas crenças, não interferem na esperança crucial das Escrituras, que é a volta do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja. Agora, uma pessoa que viveu anos em uma denominação, pregando a volta de Jesus, pregando o arrebatamento da igreja, depois, por uma decepção, se revolta com a denominação e passa a pregar um monte de heresias. Eu vou fazer um vídeo aprofundado, mas bem aprofundado, para desfazer, destruir essas falácias, essas heresias pregadas agora pelo Marcos Real, pregadas pelo Geraldo Moraes e por outro aí pregador do preterismo. Inclusive eu entrei no canal do Marcos Real ontem e eu fui ler os comentários dos últimos vídeos dele e eu vi que muitas pessoas estão confusas com a pregação dele. E alguém até perguntou para ele, e se chegar o chip, o governo mundial? O Marcos Real respondeu que não tem nada demais, pode aceitar a marca, porque o Apocalipse já se cumpriu em 70. Fora outras babuzeiras, que o batismo e a ceia do Senhor eram somente para os judeus. Um conselho para vocês, fujam desses canais. Sabe por quê? Alguns, não todos, que vão atrás desses canais viram ateus. Eu conheço vários. Muitos que se dizem que foram libertos do sistema religioso se envolveram em um amaranhado de heresias e acabaram ficando agnósticos. E essa balela que Jesus voltou no ano 70 não tem nenhuma, mas nenhuma evidência bíblica ou histórica. Eles pegam mensagens do apóstolo Paulo e distorcem o contexto bíblico, caindo no erro que o apóstolo Pedro alertou. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender. E os ignorantes e instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 ao 17. Por isso que eu digo para vocês, não caiam nessas filosofias do Marco Real, do Geraldo Moraes, porque eles vão para o buraco e vão levar vocês juntos. Não tem cabimento Jesus ter voltado no ano 70 e ter feito um julgamento só ali para os judeus. A historicidade das Escrituras, elas nos falam em um julgamento universal e pessoal de todos os seres humanos, de todos os homens.
A Bíblia não fala de um julgamento local no ano 70 depois de Cristo. E outra coisa, essas pessoas aí, como no caso do Marcos Real, que foi cooperador da CCB durante 30 anos, e praticamente está todos os componentes do corpo eclesiástico da CCB, não conhecem teologia e nem sabem da existência dos chamados pais da igreja primitiva, da patrística. Eles não sabem o que é isso. Eles nunca ouviram falar de Clemente de Roma, de Inácio de Antioquia, de Policarpo, Irineu, Justino Mártir e muitos outros cristãos que escreveram literaturas que não são considerados escritos inspirados, como as epístolas apostólicas, mas eles foram homens que viveram no primeiro século da igreja primitiva e conviveram com os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses homens, eles exerceram liderança na igreja após a morte dos apóstolos. O Marcos Real, com certeza, ele não sabe da existência desses homens. E se realmente houvesse ocorrido uma segunda vinda de Jesus, o advento do Messias, a ressurreição dos mortos, no ano 70, é óbvio, isso estaria em algum escrito desses pais da igreja. Porque eles fizeram livros. Procurem aqui na internet, livro dos pais da igreja. Tá? Afirmar que a ressurreição dos mortos já ocorreu é agir como o apóstolo Paulo disse. Evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé, segundo Timóteo capítulo 2, 17 ao 18. É isso que esses falsos pregadores estão fazendo. E outra coisa, que quebra essas mentiras da escatologia preterista, ou escatologia consumada do Marcos Real, do Geraldo Moraes e de outros hereges, é que o livro de Apocalipse ele foi redigido e escrito pelo apóstolo João na época do imperador romano Domiciano, por volta do ano 95 depois de Cristo. Os preteristas, eles são totalmente desonestos, porque eles adotam os escritos do livro de Apocalipse sendo no período do reinado de Nero, que para eles Nero foi o anticristo. Eles usam uma data entre o ano 58 e 68 para apoiar que o Apocalipse falava a respeito da destruição de Jerusalém no ano 70. Só que contra fatos não há argumentos. O livro de Apocalipse ele foi descrito 25 anos após a destruição de Jerusalém. É totalmente impossível que o livro de Apocalipse venha tratar de uma guerra entre judeus e romanos em 70 depois de Cristo. Se o livro do Apocalipse foi escrito no ano 95, as profecias são para o futuro a partir do ano de 95. Olha só o que diz no livro A História Eclesiástica, livro 3º, de Eusébio de Cesareia. Ele foi um historiador do século II. Esse livro aqui, ó, olha o que está escrito. Escuta uma historieta que não é uma historieta, mas uma tradição existente sobre o apóstolo João, transmitida e guardada na memória. Efetivamente, depois que morreu o tirano, João mudou-se da ilha de Patmos a Éfeso. Daqui costumava partir quando chamavam até as regiões pagãs vizinhas, com o fim de, em alguns lugares, estabelecer bispos e em outros erguer igrejas inteiras, em outros ainda ordenar algum dos que haviam sido designados pelo Espírito. Então o historiador da igreja, Eusébio de Cesareia, ele afirma que depois que o tirano Domiciano morreu, é que João foi transferido da ilha de Patmos, né, aonde ele escreveu o livro de Apocalipse. O que mostra que foi somente no final do reinado de Domiciano que João escreveu o seu livro. João escreveu que foi em Patmos que ele obteve a revelação de Cristo e do Apocalipse. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1:9. Se você for inteligente, você vai entender, né, que os preteristas dizem que Jesus voltou no ano 70 e que as profecias se cumpriram, mas diante da historicidade que comprova que o livro de Apocalipse foi escrito em 95, 25 anos depois do suposto cumprimento total das profecias, o que quer dizer esse versículo? Eis que Jesus vem com as nuvens e todos os olhos o contemplarão,
até mesmo os daqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Aí o apóstolo João, ele estava aproximadamente 60 anos após a crucificação de Jesus, tendo uma revelação que no futuro, que até aqueles que transpassaram Jesus, furaram Jesus com pregos e atravessaram Jesus com uma lança, eles iriam ver Jesus nas nuvens e todas as nações da terra o veriam e se lamentariam. Por quê? Porque na segunda ressurreição, na ressurreição dos ímpios, no juízo final, esses verão o Senhor Jesus e todas as nações ímpias da terra ressuscitadas no juízo final verão Jesus nas nuvens também. Outra coisa, tem um livro do século I chamado Contra Heresias, de Irineu de Lyon, no ano 180 depois de Cristo. Este livro aqui, ó. Neste livro ele trata de temas escatológicos. E nesse livro ele mostra que a vinda do anticristo ainda está para acontecer e que o arrebatamento é pós-tribulacional. Ele também fala que quando João escreveu o livro de Apocalipse, o Apocalipse foi visto há pouco tempo, quase em nossa própria geração, perto do final do reinado de Domiciano. Veja bem que Irineu nasceu no ano 130, ou seja, 60 anos após a destruição de Jerusalém, e 34 anos após João ter escrito o livro de Apocalipse. Irineu, ele era contemporâneo desses acontecimentos. Se a grande tribulação se resumisse à guerra judaica de 70 depois de Cristo e o anticristo fosse o imperador Nero, como dizem os preteristas, logicamente que tanto o anticristo quanto a própria tribulação já teria acontecido. E Irineu teria tratado isso como um acontecimento no passado e não como algo que iria acontecer no futuro. E mais, se a grande tribulação, se realmente foi em Jerusalém no ano 70, ela não iria atingir somente os judeus em um confronto local com os romanos, mas ela iria vir, olha, presta atenção, mas a grande tribulação seria sobre todo o mundo. Apocalipse 3:10. Isto é, sobre todo o mundo habitado. E é fato histórico que isso não ocorreu em 70 depois de Cristo. A guerra judaica daquela época, entre Jerusalém e Roma, não foi ao mundo inteiro, nem todos os povos habitados. Não chegou nem na Ásia ou na África. Eu vou trazer um vídeo aqui, destruindo as falácias dessa escatologia consumada, que o Marcos Real está pregando, o Geraldo Moraes e um tal de Erivelton Soares. Eu não vou permitir que vocês percam a gloriosa esperança da volta do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja. Porque se tudo já se cumpriu, como diz a seita preterista, a Bíblia não tem serventia alguma para nós gentios. Se caso seja verdade que as profecias se cumpriram somente para os judeus daquela época. O apóstolo Paulo disse que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anuncie um evangelho diferente do que nós lhe anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar um evangelho diferente do que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Esse evangelho que prega que Jesus voltou em 70, que as profecias foram todas cumpridas, que não haverá ressurreição corporal dos mortos, que o batismo era só para judeus, que não precisamos do batismo, que não precisamos ceiar. Esse não é o evangelho que eu e você aprendemos, independente da instituição religiosa que frequentamos ou também saímos. Se é um evangelho contrário ao que aprendemos, ele é maldito. E não importa se nós estamos em uma instituição religiosa ou não, se nós estamos em um templo de pedra ou se estamos reunidos em casa, o evangelho não muda. O que passar do evangelho é heresia e perdição. Você consegue perceber o absurdo diabólico? Falsos mestres roubando dos cristãos a esperança da segunda vinda de Jesus. Eu, enquanto tiver saúde, eu vou pregar a volta de Jesus Cristo e preparar todos quantos me ouvirem para a grande tribulação. O Marcos Real comentou o seguinte no meu vídeo. Maravilhoso, irmão Einar. Pelos comentários, vemos que você, garantido nas suas visualizações, continue a pregar o anticristo, besta, implantação do chip, ordem mundial, Illuminatis, fogo do inferno, etc, etc, etc. Nós vamos continuar a viver na graça, com graça e em graça.
ele está desmerecendo o conteúdo que eu faço de alerta aqui sobre o final dos tempos. Ele não acredita mais no anticristo, na besta e nem na implantação da marca, e nem na nova ordem mundial, e nem no retorno do Senhor Jesus. Ele diz que vai viver na graça e com graça e em graça. Na verdade, ele está rejeitando a graça de Cristo. A graça de Cristo, ela consiste na sua morte, na sua ressurreição, na sua volta, no arrebatamento da igreja e na nossa ressurreição e na nossa salvação. Isso é a graça de Cristo. Se ele não crê mais na volta do Senhor Jesus e nem na ressurreição corporal, nem no arrebatamento, ele de maneira nenhuma vai viver na graça, nem com graça e nem em graça. Mas sim, ele vai viver em confusão, com constrangimento e frustração e decepção. Eu afirmo que esses pregadores do preterismo que negam a volta de Jesus, eles fazem parte de uma seita maligna. Seita, porque todo grupo religioso que afirma ser detentor da verdade é sectário, é disseminador do sectarismo. E o Marcos Real, Geraldo Moraes e os demais que pregam essas falsas mensagens dizem que eles têm a verdade e que nós estamos em uma mentira, né? Estamos em uma ilusão, em um engano. Eles têm uma falsa verdade, porque a Bíblia e a própria história desmente esses caras. Eu vou trazer um vídeo aqui mais profundo para imunizar vocês contra esses falsos profetas. Não reparem, tá? Eu peço perdão porque eu estou meio fanho devido ao resfriado. Porém, mais uma vez eu agradeço a audiência de todos vocês. Eu encerro saudando a todos com a paz e a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, mandando um ósculo santo da caridade dentro do coração de todos vocês. Deus abençoe, abraços fraternos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se vocês têm interesse em aprender violão, eu vou lhe apresentar o irmão Abner Souza, professor de violão, especializado em nários. Ele tem um curso maravilhoso, um curso excelente, que vai fazer você aprender violão do zero, um preço que cabe no seu bolso. Veja o recado que ele tem para todos vocês. Mas Deus, você tem desejo de aprender a tocar violão, tirar o violão da capa, poder tocar com seus amigos, com seus familiares dentro das visitas, sem medo ou qualquer timidez? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, muito prazer. Meu nome é Abner, sou professor de violão e hoje eu vivo atualmente em Barcelona ensinando violão para hinos digitalmente. Hoje nós somos mais de 24 mil alunos em nossas redes sociais e mais de 650 alunos em 17 países em nossos treinamentos completos. Vai te levar do zero absoluto até a total liberdade de toque dentro do violão. Os alunos, eles aprendem por um método completo, podendo acessar 24 horas por dia a nossa plataforma profissional e aprendendo 10 vezes mais rápido que uma escola tradicional. Você quer ter resultados? Então entre em contato comigo que eu vou te mostrar algumas provas do que eu tô falando. Deus abençoe e fique com Deus.